Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estar na casa do Pai. Eu quero ler um versículo antes de nós sentarmos, Romanos capítulo 6, versículos 4. Nós vamos ler, depois nós vamos nos assentar para desfrutarmos da palavra que o Senhor tem ministrado desde o início desse culto. E eu sei que não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Se o teu coração quer, você vai receber, porque Ele é uma fonte inesgotável, que flui para a vida das pessoas que querem. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Glórias a Deus. Diga assim: assim também nós andemos em novidade de vida. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus que estamos na casa do Pai. Assente-se. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar. Nós estivemos aí 2 semanas de férias, graças a Deus conseguimos tirar 2 semanas para viajar, mas é bom estar na casa de oração, é bom estar com a família da fé, é bom retornar para casa, é bom descansar, mas é bom estar com os irmãos, com as irmãs, matando a saudade, vendo alguns novos e sabendo que o Senhor continua por nós, nos cuidou da igreja, e certamente cada um de nós continua com as suas batalhas, continua com os seus desafios. Você sai de férias, muitas vezes os problemas não tiram férias, eles só não estão na tua frente alguns dias, mas depois você volta, eles estão aí. Ou você muda uma semana, eles dão folga para você, mas enquanto você não resolvê-los, eles vão ficar. Mas eu tenho uma ótima notícia para você, que é uma ótima notícia para mim também. Em Jesus, nós podemos resolver tudo na vida. E nessa noite nós vamos entender um pouquinho mais aquilo que o Espírito do Senhor tem direcionado, para que a gente aprenda e frutifique, e outros vejam e também sejam salvos e abençoados. Esse é o propósito do Senhor. Então nós estamos no lugar certo, na casa de oração, na casa do Senhor, né? Eu quero pedir para você, se alguém lembra, o que nós ministramos no mês de janeiro? Qual foi o tema da ministração da ceia de janeiro? Vida integral. Vida inteira com o Senhor, vida completa com o Senhor. E é importante fazer a igreja ciente e recordar disso, que nós ministramos em 2022 sobre a nossa aliança com Deus. O quanto ela é importante, o quanto ela é sensível e quanto nós precisamos permanecer dentro dela. Em 2023 nós ministramos sobre Jesus Cristo. É claro que não esgotamos as ministrações sobre aliança, nem sobre Jesus. Nós podemos ministrar todos os dias sobre isso, e todos os dias o Espírito do Senhor vai revelar para nós algo que a gente precisa, e vai revelar para o corpo algo que o corpo precisa. E o Senhor me deu uma ministração para hoje, e quando nós lemos sobre vida integral, nós baseamos em João 14, onde Deus diz que aqueles que me obedecem são os que me amam, e aqueles que me amam, que são os que obedecem o padrão da palavra, eu virei para dentro dele junto com o Pai e o Espírito, e nós vamos fazer morada nele. E a nossa vida integral diz respeito a esse Pai, a esse Filho e ao Espírito do Senhor em tudo na nossa vida. Nós também falamos que Jesus, Ele nos resgatou, e nós temos que falar também sobre salvação. O Senhor Jesus nos resgatou do pecado, e Ele nos trouxe para uma salvação eterna, mas Ele também trouxe o reino de Deus para este tempo na nossa vida. E é sobre isso que nós queremos ministrar em todo esse ano, dirigido pelo Espírito Santo, e falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Como que funciona? Por exemplo, nós ouvimos um louvor aqui,
eu vou pedir para preparar a letra desse louvor, quando fala de nos encher, né, o refrão. Vocês viram que aqui tem uma cruz, essa cruz não está de varda aqui, essa cruz não tem Jesus, essa cruz é a passagem para a nossa vida com Cristo, para a nossa aliança com Deus, para que o Espírito possa habitar em nós. Mas nesse refrão dessa letra, por favor, coloca para mim aí, faz favor, o refrão dessa letra, desse louvor que nós cantamos agora, por último. Vem inundar e encher esse lugar, é o desejo do meu coração, passa um pouquinho mais, sermos inundados por tua glória. Vem inundar e encher esse lugar, é o desejo do meu coração. Próxima. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Ok, a próxima. Vamos provar quão real é a tua presença, vamos provar da tua glória, ok. Mais o próximo. Vamos provar és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. Fica nesse versículo aí. Como é que o Espírito Santo age em nós? Será que ele vai vir durante o louvor de fora para dentro da nossa vida? Como que ele age na nossa? Como é que você vai ser inundado do poder do Espírito Santo? Como é que você vai ter revelação e qual que é o lugar que o Senhor vai encher? A glória do Senhor Jesus pode encher esse lugar, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o líder da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e Ele está onde o corpo de Cristo está. Então a presença dEle pode encher de fumaça, pode encher de claridade, pode encher com sentimento, com perfume, com cheiro. A presença do Senhor pode encher esse lugar externamente de várias formas. Tem alguns lugares no mundo que se manifesta a glória de Deus de várias formas, e é possível que isto um dia chegue aqui. Pode ser que o dia seja hoje, pode ser que seja mais adiante, mas é possível a gente ver isso. Mas quando a gente está falando que vem inundar e encher esse lugar é o nosso coração, e vai ser de dentro para fora. Nós vamos falar hoje sobre vida nova. Vida nova. Viver em novidade de vida. Quem não quer viver em novidade de vida? A gente busca novidades todo dia. Busca novidade nas redes sociais, não busca? Busca ou não busca? Busca novidade nas redes sociais, nas notícias, nas pessoas, nos lugares, nas viagens. Você quer novidade, pois Jesus está propondo para nós vivermos em novidade de vida. Isso é que está em Romanos, capítulo 6, versículo 4, mas eu quero que coloque na tela, se puder, para mim, Romanos, já que nós temos agora esse serviço também, mas você acompanha na tua Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta, para nós entendermos como é que vai inundar o nosso coração, como é que vai encher esse lugar o Espírito Santo. Como que acontece isso? Precisa ser alguém muito especial, cheio de qualidades? Não precisa ser cheio de qualidades, mas tem que ter algumas características, precisa de alguns posicionamentos, precisa de algumas coisas. Romanos capítulo 6, diz assim, versículo 1 ao 4, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Morremos para o pecado, né? Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vou ler de novo, perdão. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Está falando aqui que Cristo foi glorificado pelo Pai, mas é para nós andarmos neste tempo em novidade de vida. Então Deus tem uma vida nova para você. Amém? Você pode dizer glórias a Deus? Glórias a Deus por isso. Eu falo com muitas pessoas em alguns dias fico mais recluso, mas eu vejo muitas pessoas ansiosas, sem novidade na vida, parece que uma vida tão monótona. Quer dizer para você que Deus tem novidade de vida para você, do jeito que você é, aonde você está, independente da situação que você esteja vivendo. Todos temos momentos de dificuldades na vida, todos temos momentos de desafios,
Todos nós temos. E o Espírito do Senhor, ele não economiza. Ele não é como nós que tem um valor para gastar por mês. Não é como nós que tem 24 horas por dia, que você gastou aquelas 24 horas, tirando as 7, 8 para dormir. Não tem mais para gastar. O Espírito Santo é inesgotável. É isso que nós vamos ler agora, mas aqui está dizendo que nós fomos sepultados, nós morremos para o pecado, e aqui está o problema nosso como cristão, para que a unção e a presença do Senhor se manifestem na nossa vida. Nós temos dificuldade que nos apegamos muitas vezes ao pecado, e não a Jesus, porque o pecado, o erro, diz respeito à nossa vida cotidiana, e nós precisamos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e separar do pecado, para que Ele possa habitar em nós. E nessa noite, lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que nós recebemos o penhor do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você, que já declarou Jesus como Senhor, e você vai entender a palavra da forma com que você precisa, porque o Espírito está aí dentro, e ele vai dar ciência à sua consciência daquilo que é necessário entender. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? O Espírito Santo é a garantia de Deus, de que Ele é verdadeiro, de que nós temos um relacionamento com Ele, de que Ele vai recolher a gente no arrebatamento, e que vai levar a gente para o céu. Ele fala dentro da nossa vida, e nós precisamos, como cristãos, aprendermos a nos relacionarmos com Ele, porque Ele está todos os dias dentro de nós. Nós precisamos ter isso como uma verdade e como uma prática diária. Durante a preparação da ministração, o Senhor vem falando comigo para essas ministrações, desde o final do ano passado, e eu venho anotado, e o Espírito Santo tem ministrado, e eu quero passar para você tudo isso, que o Espírito Santo está dentro daqueles que já estão com Jesus, daqueles que já decidiram com Jesus. Se você é uma pessoa que está aqui, e já decidiu que você quer Jesus como Senhor da sua vida, e que você já entregou para Ele, então você já tem o Espírito do Senhor. Se você já entregou, mas tem alguma coisa para consertar, então conserta com a sua mente aí, porque é muito mais rápido do que online o conserto com o Senhor. Depende do teu coração, e pede: Senhor Espírito Santo, abre o meu entendimento para viver em novidade de vida. Eu quero uma vida nova este ano, apesar do cenário econômico, do cenário político, apesar do cenário que se estabelece na comunidade que eu vivo, apesar do diagnóstico que eu tenho da minha família, apesar do diagnóstico que eu tenho das pessoas que vivem comigo, eu quero viver em novidade de vida, eu quero viver uma vida nova, e o Senhor vai te dar uma visão nova, vai te dar a presença dEle para consertar aquilo que precisa. Outra questão que nós precisamos entender, essa vida nova, ela não vem para a gente desfrutar. A vida nova vem para transformar a gente. Mas então vem uma vida nova, eu vou poder viajar para vários lugares? Talvez você vá viajar para vários lugares, mas talvez eu como missionário, em jejum. Pode ser? A vida nova vem para transformar o nosso interior. Por que transformar o nosso interior? Para que a presença do Senhor esteja em nós, e nós possamos ter novidade de vida. E nós precisamos ter habilidade e capacitação para viver o que Ele projetou para nós. O maior interessado em promover a nossa vida é o Senhor. Não somos nós. O maior interessado é o Senhor. Todo tipo de solução que você precisa começa dentro de você. Normalmente a gente quer que as questões externas mudem. Nós temos falado isso muitas vezes aqui. E vários pregadores têm falado isso aqui nesta igreja. A gente quer que as situações externas mudem, e sim, elas vão mudar, mas elas não vão mudar no dia e na hora que a gente quer.
Elas vão mudar conforme todo um contexto, que cada pessoa tem autoridade sobre si mesmo, debaixo da autoridade suprema de Deus. Amém? Vamos deixar isso claro, Deus pode todas as coisas. E Ele pode, inclusive, mudar a nossa opinião e levar a gente com opinião contrária para o lugar que Ele quiser. Ele tem essa autoridade, Ele é o dono. Mas Ele nos dá a livre escolha de aceitarmos esse padrão do Senhor ou não. Bom, nós já falamos que nós temos a possibilidade de viver uma nova vida, e agora eu quero falar diretamente a quem já foi batizado. Quem já se batizou, morreu para o pecado. O batismo ele é um símbolo disso, que nós morremos para o pecado e nascemos para Cristo. Não pelo nosso poder, pela nossa condição, pela condição de Jesus na cruz. Quando a gente canta que a gente não vai entender o preço que a gente pagou, meu Deus, a gente não vai entender. Só você pagar a consequência de um erro que você cometeu. Já é duro e é difícil. Agora, pagar esses pecados na cruz, nós não temos noção disso. Isso deveria ser suficiente para a gente servir ao Senhor. Não precisaria nem o Espírito do Senhor estar conosco. Só ser livre do mal eterno e ter livre desta culpa eterna. E ser livre do diabo atazanando a vida, já seria suficiente para a gente viver 100 anos dedicando todos os dias da semana ao Senhor. Só isso seria suficiente. Mas o Senhor ainda nos permite viver em novidade de vida, ou seja, fazer algo a mais. Então começa dentro de você. Diga assim comigo: começa dentro de mim. A solução de todas as situações na minha vida começam dentro de mim. Amém. Agora, quando a tua vida começa a ser resolvida, o que você vai gerar para as outras pessoas vai ser diferente, e à medida que o tempo passa, as outras vidas também vão ser transformadas. É assim que funciona. Funciona desta forma. Por isso que a igreja cresce. Por isso que o corpo de Cristo cresce, porque um vai vendo o outro sendo transformado e vai crescendo, e a ação do Espírito Santo vai andando. Por isso que a nossa vida cresce. Tem uns aí crescendo a igreja nas casas, né, gente? Está fazendo filho, mais filho, mais filho, né? Está aí o Natan, que chegou aqui alguns anos atrás, solteiro, casado, agora já veio o segundo filho. Glórias a Deus por isso, né? Então tem várias formas de crescimento. Mas deixa o Senhor fazer a transformação na tua vida. Deixa Ele expandir, levar você no lugar que Ele tem preparado. Menos preocupação com o externo e mais com o interno. Quem se batizou tem responsabilidade de abandonar o pecado e dizer: Jesus, eu não consigo sozinho, mas eu me batizei lá, eu creio no Senhor, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. E quem não se batizou, na verdade não tomou a decisão de morrer para esse mundo. Então repensa sobre isso e tome essa decisão. Não é por causa da UBPC, não é por causa do pastor, não é por causa disso que está aqui, é por causa de você. Jesus cumpriu isso. E João Batista diz assim: mas eu vou batizar porque o batismo do arrependimento, o Senhor não tem pecado. Não falou isso, mas diz: mas eu vou batizar o Senhor. E o Senhor diz: convém cumprir toda a justiça. Porque nós só vamos fazer aquilo que o Senhor fez. Ele fez para dizer que é para fazer. E Ele não tinha pecado. Mas quem que vai garantir que eu não vou pecar depois, voluntariamente? O Espírito do Senhor vai te habilitar. Você vai buscar e vai conseguir viver sem pecado. Mas não vai pecar nunca mais? Não. Vai acontecer de pecar, porque você tem uma natureza carnal. O Espírito Santo, ele não vai habitar no mesmo modelo mental, no mesmo tipo de pensamento que você tem. Vai precisar entrar algo novo, uma criatura nova, Arthur, dentro do Arthur. E dentro de cada vida tem que ter alguém novo. Esse alguém novo nasce do Espírito. No momento que nós aceitamos a Jesus, e nós temos que dar sequência e temos que andar nisso. Romanos capítulo 8, um pouquinho mais para frente. Nós temos o Espírito dentro de nós. E nós temos um hábito, e esse hábito não é errado, de nós virmos à igreja para receber. Eu venho à igreja, eu recebo, amados. Eu venho à igreja, eu recebo palavra, eu recebo direcionamento, eu recebo ideias, eu recebo correção, eu recebo chamadas de atenção, eu recebo também. Eu algumas vezes choro porque estou fazendo certo, às vezes choro porque estou fazendo errado,
Mas eu digo, Senhor, me ajuda, eu preciso. Eu venho para entregar ao Senhor, e o Senhor dá, porque aqui é casa de um pai, mas nós já vamos falar também sobre que tipo de pai é e como funciona a paternidade de Deus. Para que quando a gente for para a aliança da ceia hoje, para ter uma vida nova, a gente seja consciente daquilo que vai fazer. Consciente. Que vai começar de dentro de você para fora. É assim que vai funcionar. Nós lemos aqui Romanos 8, que é versículo 1 e 2, eu vou basear a ministração em Romanos 8, os versículos 1 e 2 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Meu Deus, quando fala de missionário, alguns falam amém. Quando eu falo nenhuma condenação, todo mundo fala amém. Amém. Não tem mesmo nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos no capítulo 8, a gente já leu o 6, que morreu para o pecado, que se batizou, que já entregou aquilo que está errado. Aqui diz que não tem nenhuma condenação. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O Senhor nos livra do pecado, nos livra da morte e nos dá a condição de vivermos gerando frutos diferentes, alimentados, alicerçados, gerados por Ele. Mas nós precisamos ter um procedimento para isso. Essa é a parte que nós precisamos fazer. Nós podemos esperar de fora? Podemos, claro que podemos esperar de fora, mas vai vir daqui de dentro. É importante receber uma oração, vir à igreja, receber uma oração e estar no culto, é necessário, isso é vida para nós. Se nós pudermos ir todos os dias à igreja, e logo no local novo nós vamos ter um local de oração, que eu creio que não vai faltar pessoas 7 dias por semana, e creio que vai chegar o dia que não vai faltar pessoas em cada hora dos dias da semana. Porque a manifestação do Espírito de Deus, quando ela começa dentro de você, você começa a largar dos teus interesses e se interessar para as coisas do alto, e o Senhor começa a te levar a posições que você nunca pensou em ir, e que você sabe que não tem condição de se manter se não for por Ele. Então você gruda nele e diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Alguém já teve essa posição com Jesus? Porque essa posição, nós temos que chegar nesse nível de entender, mas é de dentro para fora, ninguém chega entendendo isso, ou talvez possa acontecer que Deus dirija uma pessoa para impor as mãos sobre outra, e a pessoa receber tudo numa vez só, mas está proposto a nós caminharmos disso. Em Cristo nós temos toda a redenção, toda. Eu vou alterar um pouquinho com a leitura aqui de Efésios também. Vamos ler lá, Efésios capítulo 2, vamos abrir um pouquinho lá, junto com o Romanos, nós vamos partilhando esses dois livros. Efésios capítulo 2, um pouquinho mais para frente, o Senhor, Ele nos fez templo do Espírito Santo, Ele nos fez lugar de habitação. Essa vida nova, ela vai fluir em nós, quando nós dermos a liberdade para o Espírito Santo agir. Então nós precisamos, primeira coisa, tomar uma posição, precisamos abrir mão do pecado, precisamos abrir mão daquilo que conscientemente a gente já sabe que está errado, e precisamos andar para frente. Aqui versículos 21 e 22, do capítulo 2, diz assim, vamos ler do 18 em diante, capítulo 2 de Efésios, versículos 18 em diante. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Dá uma paradinha aqui. Nós acessamos a Deus através do Espírito Santo do Senhor. No nome de Jesus, é o mesmo Espírito. Você tem muitos Espíritos falando, não são de Deus. De Deus só tem um Espírito que fala, é o Espírito Santo de Deus. E ele tem ordem para falar, e ele fala dentro do seu coração, e ele fala conforme o padrão da Bíblia. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia, senão você pode ser enganado, porque espíritos enganadores também falam. Então, ouça a voz do Espírito do Senhor dentro do seu coração. 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos,
mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Você é concidadão dos santos, ou seja, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, nós somos concidadão dos santos, a mesma forma, o mesmo cidadão. E nós temos uma família, a família de Deus, uma família de fé. Muitas vezes as maiores dificuldades que nós temos na nossa vida estão dentro da nossa casa familiar, seja dos pais que nós viemos, seja da casa que nós moramos, mas o Senhor nos dá uma esperança que nele nós fizemos parte de uma família que é perfeita, que é o Senhor, com irmãos imperfeitos aqui se aperfeiçoando, mas nós sendo aperfeiçoados juntos, e nós vamos encontrar solução para tudo aquilo que nós precisamos, desde que a gente busque, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Final do versículo 20 diz assim, eu quero parar um pouquinho aqui para dizer para você que tudo o que nós vamos fazer é baseado em Jesus, mas todo tipo de ação de Jesus na nossa vida vai ser através do Espírito Santo, e vai ser dentro de nós para fora. Claro que vai usar profetas, vai usar evangelistas, vai usar mestres, vai usar pastores, vai usar apóstolos, vai usar pessoas, vai usar o corpo de Cristo para edificar a nossa vida, vai usar circunstâncias também, mas tudo é conduzido na terra pelo Espírito Santo. Jesus foi ao céu, subiu à direita do Pai e enviou o Espírito Santo. Nós queremos muitas vezes, amados, eu gosto do agir, do mover do Espírito Santo na comunhão dos santos. Tem 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 pessoas cheias do Espírito Santo, há um mover de Jesus na igreja, no corpo de Cristo, e o Espírito do Senhor que está dentro de você, move em você e você se enche, mas não veio de fora, não vem de fora, vem de dentro, porque se vai encher você dentro, tem que vir de dentro, e não é da boca para fora. Quem lembra daquele versículo, daquela passagem que Jesus está à beira de um poço, e a mulher samaritana chega para pegar água, e ele diz, tira um pouco de água para mim, e ela diz, mas os samaritanos nem conversam com os judeus, Elton, não vou tirar água. Ele diz, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, Charles, ela vai jorrar dentro de você, para rios de água viva, ela vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. O que o Jesus estava falando? Olha, se você soubesse, o Espírito Santo que eu vou enviar, aqueles que estarão comigo, aqueles que me servirem, ele vai fluir. Então, a Bíblia diz que é assim. Nós precisamos entender que aqui na igreja a gente precisa vir, se tiver culto todo dia, venha todo dia. Nós temos uma vez por semana, estudos, oração. Queremos que todo dia você esteja orando na sua casa, lá na sua família onde você vive, lá no seu trabalho, onde você está, para quem viaja. Por quê? Porque você precisa do Espírito Santo de Deus, eu também preciso, então eu tenho que orar. Mas nós estamos orando lá pela denominação, o BPC Crafolândia, sim, vamos orar também, vamos orar pelo pastor, pelos pastores, ora por tudo isso. Mas o Espírito Santo tem que se manifestar dentro de você, para que onde você esteja, você tenha novidade de vida. Versículos, continuando aqui em Efésios capítulo 2, versículos 21. Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário, dedicado ao Senhor. Versículo 22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. É para isso que nós estamos congregando, aprendendo, trabalhando juntos, numa congregação de fé, numa comunidade de fé, para que o Espírito Santo seja gerado dentro de nós. Ele já está. Ele já veio, mas ele precisa de um ambiente para poder crescer. Você pode receber oração, nós vamos orar e a igreja ora, e maravilha, vai receber uma unção para aquele momento. Mas o Espírito Santo precisa fluir dentro da vida de cada um de nós. Você está disposto a isso? Está disposto a isso? Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8. Eu quero dizer algo para você, que pode
mudar a forma de você ver o Evangelho. Eu não estou aqui lançando doutrina nova, eu estou lendo o livro de Romanos, capítulo 8, aquilo que a Bíblia diz e aquilo que os homens que têm feito a diferença nessa terra, eles descobriram que é assim que funciona. Aqueles que têm a diferença nessa terra, no Evangelho, né? Capítulo 8 de Romanos, versículos 9 ao 11, você pode ler todo o livro de Romanos em casa, é uma leitura profunda, importante, vai falar muitas coisas que nós não temos o tempo aqui para discorrer sobre tudo, mas quero recomendar a você, medite essa semana, leia todos os dias o capítulo 8 de Romanos. Pastor, vou enjoar, vai enjoar não. O Espírito do Senhor, você vai ficar muito mais próxima dele, você vai entender muito mais como funciona. Diz assim no versículo 9 ao 11, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 9, se o Espírito de Deus não está em você, você não é dele. Se o Espírito Santo de Deus não está em você, não vai acontecer a vida nova, não vai ter salvação na eternidade, não vai ter graça a vida nessa terra, Gabriela. Precisa ter o Espírito do Senhor. Nós vamos para a ceia daqui a pouquinho. Não vamos para uma ceia só por causa de uma liturgia, só por causa de um momento social que nós temos de comunhão, um momento gostoso, um ambiente gostoso. Não, vamos para a ceia com a convicção de, Senhor, eu quero essa vida nova, eu estou abrindo mão de mim mesmo, para que o Senhor, o Espírito Santo, forme essa nova criatura aqui dentro de mim, em cima de uma natureza que já existe. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ele vai fazer na nossa vida, porque Jesus pagou o preço, Ele é a nossa justificação. Versículo 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele vivificará, ele vai dar vida nova, vivificará ou vai dar vida nova. Então, amados, não tem como dizer que vai vir de fora, porque a Bíblia diz que vai vir de dentro. O poder criativo de Deus, o dunamis de Deus, o poder de Deus, ele vai se manifestar dentro de nós, e vai fluir para fora. Mas é claro que pode se manifestar o poder de Deus através dos dons do Espírito, e nós vamos ter o dia para falar sobre os dons do Espírito também, e alguém impor as mãos e vir o poder de Deus sobre aquela pessoa, e ela for curada. Pode, já aconteceu aqui, talvez tenha acontecido com alguns de vocês. O poder de Deus cura, claro que cura. Veio de alguém que tem o dom do Espírito para fazer aquilo, está tudo certo isso, não está nada errado isso. Acontece, é assim mesmo que funciona, mas aquele poder que vai transformar a tua vida, ele vem de dentro de você. Aquele fato de operar um milagre, de operar uma cura, de operar uma libertação, vai chamar a sua atenção e vai mover a sua vida para que você busque a Ele, mas não tem vida transformada, não tem vida com Cristo, se o Espírito de Cristo não estiver dentro de você. Amém? Essa palavra lida, não é? Está na tela, está na sua Bíblia, que é dessa forma. Ele vai fazer com que a nossa vida seja transformada. O dunamis de Deus, né? O poder de Deus, ele vai ser transformado e vai ser manifestado dentro de nós, principalmente na visão, no entendimento, nas decisões que nós tomamos. Muitas vezes não vai mudar a tua face, a tua afeição, o teu cabelo, não vai mudar o teu nariz, a tua orelha, não vai impedir que as rugas venham com a idade, mas vai dar uma nova forma de encarar a vida e de resolver os problemas, irmão José. Para o irmão José e para cada um de nós aqui. A gente precisa entender que o maior poder que tem na terra é o do Espírito de Deus. E ele está dentro de você. Vou passar da metade para o final da ministração já.
Ele tem espaço dentro de você? Ele tem espaço dentro de mim para agir? Ele pode ter espaço na minha vida ou na tua vida, para mudar o que precisa ser mudado? Mas é que o governo precisava mudar. Eu concordo com você. Mas os meus vizinhos, os meus parentes, você não conhece os meus. Eu acho que também tinha que mudar alguns dos meus. Todo mundo tem coisa para mudar. O que vai fazer diferença é o Espírito dentro de você, mudando a tua forma de tratar com isso. Mas pastor, o senhor podia ir toda semana lá em casa orar? Irmão, se o Espírito Santo dirigir, eu vou e não como nada, ainda posso ir até em jejum. Não tem problema. Vai resolver aquele momento. O Senhor quer que a tua vida seja resolvida, porque é dentro da gente. Mas eu vou parar de pedir oração? Não pare de pedir oração. Não pare. Não estou dizendo que é para parar de pedir oração. Peça oração, ore em casa e deixe o Espírito Santo agir para você ver o que vai transformar a tua vida. Viva toda a vida, uma vida inteira para Ele. Mas daí, Ele quer que eu vá para a cruz? Não, Ele diz que não quer que você vá para a cruz. Não é para você ir para a cruz. Não é para você fazer um sacrifício. O Leonardo Gandão vai lá e diz, não, eu quero ir para a cruz, Jesus, por ti. Jesus diz, não é para ir para a cruz. Eu quero que você viva com o meu Espírito na terra. É isso que eu quero, que você viva com o meu Espírito na terra. E que aonde você anda, onde você passa, as pessoas vejam que eu existo. É isso que o Senhor quer. Ele já foi para a cruz. Mas eu vou pensar só nas coisas de Deus? Vamos mudar a conversa. Você não vai pensar nas porcarias que não levam a lugar nenhum. Você vai pensar em coisas produtivas que dão resultados. Vai pensar menos em criticar os outros e mais corrigir o teu comportamento. Só isso que muda. Menos em bobagem, aquelas viagens malucas que os pensamentos levam, ou não? Ou é só na minha cabeça que os pensamentos, quando você vê, eles estão te levando lá do outro lado, você atravessou o piquiri e vai cair. Aí você volta, não, para lá, eu sou de Cristo, eu tenho um Espírito que habita, que é dentro de mim, tem dentro de você. Dá para viver segunda-feira assim? Hoje é sexta-feira, dá para viver assim na sexta-feira? Claro que dá, você que escolhe. É só no domingo? Não, no domingo também, eu recebo uma ministração, recebo uma palavra, recebo oração, mas eu posso vir assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É isso que o Senhor quer que aconteça conosco. O que está ocupando o espaço dele? Dentro da minha vida, dentro da tua vida. Tira isso. Hoje entrega na cruz. O que é porcaria você entrega na cruz, porque Jesus pagou preço para isso. E as outras coisas entrega para Ele, deixa Ele fazer. Tem 7 fases na vida de um cristão. Eu vou falar elas rápido, não vou ler todos os textos, depois se alguém precisar, pode pedir, eu mando os textos de referência para cada um. A primeira fase é do arrependimento. Aquela que você se arrepende e diz, Jesus, estou entregando a minha vida para Ti hoje. Jesus, eu quero essa vida nova aí, eu não quero mais fazer do jeito que a minha cabeça pensa. Eu quero fazer do jeito que o Senhor quer que eu faça. Então, eu estou dobrando meus joelhos aqui, estou dizendo, Jesus, faz do seu jeito. Quando a gente se arrepende, a gente se batiza. Lembra lá do sítio do seu Meurer? Eu lembro. Anderson e Eliane. A gente toma uma decisão, quando a gente vai se batizar, a gente se arrependeu, a gente entendeu, e a gente quer essa vida nova, e vem algo para dentro da gente, muito gostoso. É o penhor do Espírito, é o selo do Espírito que vem dentro do nosso coração. E a gente, alguns falam, o primeiro amor, e na carta
Apocalipse fala que alguns perderam, se esfriaram, perderam o primeiro amor. Amados, o começo do Espírito vem para dentro da gente. E a gente muitas vezes não alimenta ele convenientemente, não tem talvez pessoas para alimentar convenientemente, e talvez o maligno ataca de uma forma tão grande, colocando um monte de outras coisas que a gente deixa de lado, porque é uma alegria, mas é uma alegria de dentro para fora, é diferente, não é? É diferente, é o penhor do Espírito, está ali dentro. Arrependimento é a primeira fase. A segunda fase é a justificação. É aquela que a gente diz, puxa, mas eu fiz tanta coisa errada. Mas eu fiz tanta coisa errada, e agora como é que eu conserto? E o Senhor Jesus vem e fala que Ele nos justificou, Ele é a nossa justiça, está no capítulo 3 de Romanos. Ele é a nossa justiça. Ah, mas eu não entendo. Não, você não vai entender mesmo, porque ser humano não entende. Alguém ir para a cruz por causa de uma pessoa que ele nem conhece. Nós não vamos entender mesmo, mas o fato é que ele foi. Validou esse sacrifício e dá o Espírito Santo para nós, sem culpas, sem acusações, mas com uma chamada para mudança, para posicionamento. É isso que ele nos chama. Não nos culpa, não nos acusa, irmão de Fania, mas ele nos chama para um posicionamento novo, em tudo. É a segunda fase, a justificação, a gente entende isso e começa a regeneração, que é aquela transformação dentro da gente. É a terceira fase, regenerar, começa a fazer novo, começa a ter novas atitudes, novas formas de fazer. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10, diz que nós estávamos mortos, mas agora ele vai recriar isso dentro da gente. A quarta fase é a adoção, eu quero dedicar um pouquinho mais sobre isso. É a adoção de filhos. Muitas vezes nós pensamos, ou muitas vezes porque nós não temos proximidade com o nosso pai terreno, a gente pensa que a paternidade de Deus não está na nossa vida. Deixa eu dizer algo para você que é muito importante. Paternidade de Deus não tem nada a ver com proximidade dele, com ser próximo dele. Meu pai, quando eu fui ver ele, ele não me conheceu, mas ele continuava sendo meu pai, porque ele me gerou. E nós somos filhos adotados de Deus. Nós somos filhos adotados de Deus. Alguns têm mais proximidade com o pai na terra, por isso têm proximidade com Deus também. Consegue conversar com Deus como pai, outros não entendem. Mas eu quero dizer que não muda o fato de que você é filho e foi adotado por Deus. Não muda, mas eu não sinto, não muda. Você aceitou Jesus, você está vivendo como um cristão, ele tem todo um sistema, uma forma de viver, uma legislação para ver que a Bíblia é sagrada. Você é filho, você é filha, você aceitou, você batizou, você está sendo regenerado, você foi adotado por Deus. João 1,12 diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui em Romanos também fala, aqui no versículo 14, se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 8 de Romanos, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o final do versículo 16. Isso nos dá o quê? Segurança para a vida. Isso nos dá o quê? Confiança para vivermos essa vida nova em Cristo Jesus. Isso confirma a esperança que nasce dentro do nosso coração para a gente avançar e crer nas verdades do Evangelho. Porque eu tenho um pai que garante isso. Está resolvido, Hermes? Está resolvido. Não vai ser da mesma forma o relacionamento, eu não vou estar tão próximo, porque talvez eu não tenha a experiência de estar próximo com meu pai, mas isso não muda, o Senhor nos adotou, assinou, cristão, filho de Deus. Você tem direitos, tem uma legislação para cumprir, que é a palavra, e tem deveres também, forma de andar. Agora eu cuido dos negócios do Pai. E qual que é o principal? É a presença do Espírito Santo, onde o Pai e Jesus, o Senhor da igreja, está. Porque com isso, tudo aquilo que eu preciso, irmão Edson, para fazer na minha vida,
Ele vai prover no dia certo, no tempo certo, da forma certa, na hora certa. Quinto passo. Então, paternidade não é necessariamente proximidade. Você aceitou Jesus, se batizou, também você é filho. Agora, cultive esse relacionamento. Ouça a palavra do Pai, saiba como o Pai age, o que o Pai deixou determinado. O Pai já deu o Espírito para suprir tudo que a gente precisa. Mas eu tenho dificuldade na área de aprendizado, eu tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas, eu tenho dificuldade no trabalho. O Senhor, Espírito Santo, vai te ajudar sim também, porque você é filho. Mas você vai ter que buscar Ele, e Ele vai te ajudar inclusive nisso, porque Ele tem um projeto para a sua vida com isso. A quinta fase é a perseverança. Amados, não vou ler sobre perseverança no capítulo 5 e Atos 14 também, que Romanos 5, Atos 14, diz que a perseverança gera a paciência, ela gera algumas coisas, vão vir tribulações para a nossa vida, mas é preciso perseverar. Talvez você esteja na fase da perseverança. Talvez você já tenha se arrependido, saiba que você foi justificado, não tem mais culpa pelo passado, você está sendo regenerado, você é adotado como filho, mas você não está vendo as coisas andar. Se não tem pecados que você precisa confessar, precisa deixar, precisa arrumar, talvez você esteja nessa fase da perseverança, que é preciso perseverar servindo ao Senhor, porque isso vai criar maturidade, não é tudo de uma hora só. A sexta fase, a fase da mortificação. Essa é muito importante para os cristãos. Perseverança é fundamental, porque através das tribulações nos importa entrar no reino de Deus, é o que está lá em Atos 14. Nós vamos passar por isso, mas nós vamos passar por isso. Tem alguém segurando a nossa mão, nos carregando, nos levando para isso. Mas a mortificação, que é a sexta fase, mortificar o quê? Aquela boca que amaldiçoava, não amaldiçoa mais. Aquela boca que mentia, não mente mais. Isso é apresentar o nosso corpo, os membros do nosso corpo diante de Deus, para Ele fazer novo. As nossas mãos faziam maldades, não fazem mais. Os nossos olhos cobiçavam, não cobiçam mais. Agora eu apresento eles ao Senhor. Essa é uma fase que você tem que escolher todo dia, a cada momento, mortificar aquilo que faz mal em você. Os pensamentos, os sentimentos de cobiça, essas coisas mudam, porque eu apresento o meu coração e a minha mente para o Senhor. E a sétima fase, que é a última, disso que eu estou falando aqui, nessa proposição, é a santificação. Limpar o espaço. Tirar o que é errado. Amados, é difícil para um líder, mas é responsabilidade dele dizer quando a pessoa está errada. Nós saímos de férias e nós temos 2 netos. Uma com 1 ano e 10 meses e um na barriga. A com 1 ano e 10 meses já está precisando de correção. E o pai dela usou o método que o pai dele utilizou. A vara ajuda a educar. E algumas vezes é difícil, né, Geisiane? Ver o pai e a mãe puxar a varinha. Mas é necessário. O Henrique não, né? O Henrique ainda não. Ô, Vânia, não deixa não, ó, não deixa não. Mas ele já vai chorar para mamar a hora que ele quer, e aí a Vânia vai colocar limite, e quando a Vânia fraquejar, o varão no lado dela vai chegar, meu amor, calma, deixa que eu vou cuidar dele agora, você vai descansar, olha a dica aí, vai descansar, deixa que eu vou cuidar dele aqui, você vai descansar, a gente vai dar mamar para ele, de 2 em 2 horas, até as 11 da noite, e depois vai chorar um pouquinho de madrugada, mas vai aprender a dormir de noite, e vai mamar só de manhã na hora do café, porque Deus disse que dá para dormir 8 horas sem fome. Foi Deus que fez. Tem que corrigir algumas vezes. Líder, pai, tem que corrigir. Então eu quero chamar a tua atenção para essas coisas aqui. Para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos limpar o espaço da nossa vida.
Vamos limpar o espaço para a gente cear com o Senhor? Nós estamos indo para a conclusão. Daqui a pouquinho eu vou chamar para a oração. Vamos limpar aquilo que está na nossa vida. Vamos celebrar essa ceia do Senhor. Tem alguns versículos em Romanos que a gente utiliza muito. Um é esse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo. Se você está em Cristo nessa noite, celebre com Ele. Peça para Ele corrigir aquilo que precisa. E se você não está, eu quero te convidar para que nessa noite você esteja com Cristo. Dentro de você. Porque na igreja você está, eu estou te vendo, o Senhor está te vendo também. Mas o teu coração é você com o Senhor. Outro versículo que é muito famoso aqui, no final do capítulo 8, diz assim, no versículo 37 de Romanos: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É verdade. Mas antes está dizendo que nós somos atribulados, mas não largamos de Jesus. O pecado nos tenta, mas nós não nos entregamos para o pecado, nós nos santificamos. Aqui no final do livro de Romanos está dizendo assim também: quem nos separará do amor de Cristo? Mas muitas vezes o pecado separa. Sabe por quê? Porque os nossos olhos cobiçam, o nosso coração quer satisfazer os nossos desejos, e a gente troca isso pela obediência da palavra. E aí é que pega. Então quem vai nos separar do amor de Cristo? Só aquilo que está dentro de nós. Então nessa noite de correção, nessa noite corrigimos a rota para uma vida nova. Vamos nos prostrar diante do Senhor. Eu disse que correção não é bom ver, é bom de fazer, mas muitas vezes eu vi o meu filho lá fazendo a correção na filhinha dele, e eu via que ele estava com o coração partido, mas o meu filho e minha nora corrigindo, porque eles aprenderam que tem que corrigir. Então, com muito amor, eu quero fazer algumas perguntas para você, com o objetivo de gerar arrependimento, se precisar arrependimento, não acusação. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo que é injustiça. Por isso que a gente pode ministrar essa palavra com muito amor no coração. Tem alguém que precisa fazer pedido de perdão? Tem alguém que precisa perdoar? Então faz isso nessa noite antes da ceia. A Bíblia diz que é para a gente examinar o nosso coração antes da gente ir para a ceia. Se a gente tiver alguma pendenga, alguma pendência, a gente tem que resolver antes. Como que é uma aliança pela metade? Você aceita, quem é casado aí, que a pessoa case só a metade com você? Como que é a questão da fidelidade? Pode ser só meio fiel? Só nos dias de semana e final de semana, não? Pode? Não pode. E com o Senhor pode? Eu posso estar no culto, glorificar a Deus, cantar esses louvores que são abençoados, essas letras, algumas dão noção um pouco diferente, mas a gente canta, louva, engrandece o Senhor, daí sai lá fora e mente. Adianta? Engana? Mas a fidelidade em tudo, pastor, vai falar também aqui dos dízimos, das ofertas, também. Nas áreas da vida que eu não quero mexer, nessa aqui eu faço uma parte, na outra não, essa aqui eu mexo um pouquinho, na outra não. É vida integral, e é vida nova. O Espírito Santo, Ele vem para mudar toda a nossa vida. A gente não consegue separar, a gente tem que entregar tudo. Algumas vezes não fui porque tem alguma trava. Entrega tudo nessa noite se você não entregou, e toma uma posição com Jesus Cristo. Algumas pessoas precisam talvez se posicionar de um jeito diferente, pedindo para o Senhor escrutinar o coração pelo padrão da palavra. Pelo padrão da palavra. A glorificação da nossa vida vai ser só na eternidade.
mas é possível ter a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que alguns talvez estejam com a esperança fraquejada, mas eu quero dizer para você que você conserta com o Senhor e Ele vai fazer com que a tua esperança cresça, porque esperança não é daquilo que a gente vê, esperança é daquilo que a gente espera que vai acontecer. Mas para isso, para o Espírito Santo confirmar isso dentro, eu tenho que deixar limpo o meu coração, limpa a minha mente de preocupações, tirar os pecados, deixar o ambiente ornado para que o Senhor possa habitar. Eu quero que a igreja se coloque em pé.